Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um olhar voltado para o futuro da humanidade através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, estamos iniciando mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um programa voltado para divulgar o Espiritismo, mostrar a sua aplicação na vida, as suas consequências na transformação moral do ser humano e da humanidade. O Espiritismo que colabora para a implantação da Era do Espírito, o mundo de regeneração, onde o bem e o amor haverão de predominar sobre o mal e sobre o egoísmo. Damos início, então, a mais um Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Nesta primeira parte, vamos então passar a palavra a você que vem nos acompanhando, você que está enviando as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários, através do nosso canal do YouTube e também através do WhatsApp e do Telegram. E você pode fazer como fez a Bruna, da cidade do Rio de Janeiro, e que pergunta o que é obsessão e como ela acontece. Obsessão é o processo constante, perseverante de perseguição de um espírito inferior, ou seja, de um desencarnado, sobre um encarnado. Processo esse que é feito via pensamento, podendo chegar, inclusive, a questões de ordem física. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec classifica a obsessão em 3 graus: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, sendo que a subjugação pode ser moral e física, e no mais alto grau ela se torna possessão. Mas, entendamos, para o Espiritismo não existe possessão do desencarnado entrar no corpo do encarnado e expulsar a alma deste. Não, porque isso provocaria a desencarnação, a morte. Mas Kardec nos lembra que é possessão no sentido do espírito obsessor subjugar quase que completamente o livre-arbítrio do obsediado, levando-o a ações
ridículas, a problemas orgânicos e assim por diante. Allan Kardec estuda a obsessão praticamente em todas as obras da codificação, mais notadamente em O Livro dos Médiuns, também lá em A Gênese, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata da coletânea de preces e vai nos trazer a prece aos obsediados, e ele dá uma explicação excelente. E recomendo também o estudo das páginas da Revista Espírita, onde existem dezenas de casos de obsessão e estudos a respeito desses casos. Uma pergunta também a ser feita é por que acontece a obsessão, que os benfeitores espirituais consideram como um verdadeiro flagelo da humanidade atual. Normalmente, pelo menos a causa principal, a obsessão está ligada ao desejo de vingança do desencarnado sobre o encarnado. Porque o desencarnado considera-se vítima do encarnado lá em existência anterior. Então ele sofreu muito, não perdoou o atual encarnado, consegue encontrá-lo, liga-se com ele, faz a sintonia e inicia então toda uma perseguição, no desejo, claro, de fazê-lo sofrer muito, para que ele pague pelo que fez lá no passado, desconsiderando os mecanismos da lei divina. É bom lembrarmos aqui que Jesus nos disse que a cada um é dado segundo as suas obras, ou seja, a lei divina sempre cobrará pelo mal e as suas consequências. Mas a cobrança divina é justa, é misericordiosa, não como o espírito obsessor, que é sempre um espírito moralmente inferior, imagina que tenha que fazer. Não é a lei de Talião do olho por olho, dente por dente. Há como se livrar da obsessão? Há como fazer um tratamento? Esclarecer esse espírito obsessor? Sim. Para isso, nós temos nos centros espíritas as reuniões de desobsessão, onde dirigente e dialogador vão então entabular toda uma conversação com esse espírito obsessor e vão tentar levá-lo a compreender a necessidade do perdão das ofensas. Não é um processo fácil. Às vezes está vindo já de há muito tempo. E é preciso ter o concurso do obsediado, para que ele acione também a sua força de vontade, queira bloquear esse assédio, mostrando novas disposições de âmbito moral. E lembrando aqui que tanto o dirigente quanto o dialogador da reunião espírita de desobsessão só exercerão influência sobre o espírito obsessor pela sua autoridade moral. O espírito inferior sempre se curva diante de um espírito superior, quer ele esteja desencarnado ou encarnado. Se curva por causa da autoridade moral deste. Obsessão é realmente um tema bastante significativo, muito importante, que todos nós precisamos estudar. Mas podemos sim sair desse verdadeiro flagelo pela nossa reforma moral, estancando o que já vem vindo já de tempos recuados. Isso é a obsessão, as suas causas principais e a via de tratamento. Mas fica aqui a recomendação de um mergulho nas obras de Allan Kardec para um entendimento ainda maior, mais profundo sobre esse tema da máxima importância para as nossas vidas, que é a obsessão. Pois bem, vamos passar agora a palavra a Cristiane, que é da cidade de Duque de Caxias, que fica no estado do Rio de Janeiro, faz parte da grande Rio de Janeiro. E ela pergunta: já ouvi dizer que Kardec precisa ser atualizado, pois ele é do século XIX e muita coisa mudou de lá para cá. Isso é verdade? Bem, nós temos aqui
duas questões diferentes. Muita coisa mudou de lá, ou seja, da segunda metade do século XIX para cá, a primeira metade do século XXI. Sem nenhuma dúvida, nós tivemos avanço social, avanço científico, avanço tecnológico, avanço cultural. Não há mais termos de comparação com a vida que tínhamos lá na segunda metade do século XIX e a vida que temos hoje na primeira metade do século XXI. Então, quanto a isso, nada a questionar. De fato, tudo mudou. Agora, a segunda questão é o Espiritismo, a doutrina espírita. Ora, as obras de Allan Kardec surgiram para lançar para o mundo, para todos os seres humanos, uma nova doutrina, que ele deu por nome Espiritismo ou doutrina espírita. Uma doutrina filosófica, espiritualista, de bases científicas e consequências de ordem moral. Portanto, enquanto doutrina, ela é atemporal, ou seja, ela é para todos os tempos e não para um tempo específico. E se é uma doutrina para todos os tempos, é também para todos os seres humanos e não apenas os cristãos do mundo ocidental, por exemplo. Muito bem, nas obras de Allan Kardec, nós temos então todo o edifício doutrinário, ou seja, todos os princípios que formam a doutrina espírita. Até hoje, mesmo os perseguidores, detratores, os que não aceitam o espiritismo, até hoje, desde 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, ninguém conseguiu mostrar que Kardec está errado. E se ele não está errado, por que ele haveria de precisar de atualização? Não, não precisa. Doutrinariamente, não há necessidade de nenhum tipo de atualização do pensamento dos espíritos superiores e de Allan Kardec nos seus comentários, nos seus textos. O que nós podemos fazer, já passados praticamente 2 séculos, é sim, nas traduções dos originais franceses para a língua portuguesa, nós podemos colocar, o tradutor pode fazer isso, ou a equipe da editora pode colocar notas de rodapé, notas de esclarecimento com relação a determinados assuntos que a cultura, os costumes modificaram ou que a ciência avançou naquele conhecimento. Mas notas de rodapé, notas de esclarecimento, não mexendo no texto original de Allan Kardec, porque isso não se faz. Mas essas notas de esclarecimento não são para atualizar o pensamento de Kardec ou dos espíritos superiores, apenas para posicionar o novo conhecimento científico. Nada mais do que isso. Vamos dar um exemplo prático aqui. Em sua época, Allan Kardec, falando, por exemplo, da transmissão do pensamento, ele usa como exemplo o telégrafo. Bem, nós sabemos que hoje em dia o telégrafo não é mais utilizado. O código Morse não é mais utilizado. Toda uma nova tecnologia de informação surgiu. Então, nós podemos fazer uma nota apenas para esclarecer, né, que hoje, obviamente, Allan Kardec utilizaria como exemplo a internet. Mas a internet não existia naquela época, na metade do século XIX, mas existia o telégrafo. Então, nesse nível, nós podemos fazer algumas notas de esclarecimento, mas isso não mexe em nada nos princípios doutrinários que continuam intactos. Como nunca ninguém conseguiu apresentar uma fundamentação pedagógica, doutrinária, científica, que o pensamento de Kardec tem que ser atualizado, então nós vamos ficar com ele sem nenhum problema. O que nós precisamos é estudar
mais o Espiritismo, compreender mais o Espiritismo e viver mais o Espiritismo, realizando a nossa transformação moral. Bem, continuando aqui, nós recebemos a pergunta da Alessandra, que é da cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, e ela então indaga: fico confusa quando ouço falar em oração e prece. São coisas diferentes ou são dois nomes para a mesma coisa? Bom, na verdade, são dois nomes para a mesma coisa, ou seja, o ato de fé, de sentimento, de volver o nosso pensamento às esferas superiores da vida, fazer a nossa religação com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso governador espiritual, com o nosso anjo da guarda e com os bons espíritos que têm por missão velar por nós, pelo nosso bem, pela nossa felicidade. Tanto faz falar em orar, rezar ou fazer uma prece. Nós estamos falando desse ato de fé, desse ato de sentimento, porque a verdadeira oração ou prece é aquela que sai do coração, é feita com fé, com toda a crença. Mas nós usamos indistintamente essas duas palavras. Por exemplo, é comum no início de um encontro espírita, uma reunião espírita, é comum nós iniciarmos a reunião fazendo uma prece ou uma oração. Mesmo no Evangelho no Lar. Vamos orar. Ou podemos dizer aos nossos familiares: bem, vamos fazer uma prece. Então nós estamos falando da mesma coisa. Duas palavras designando esse ato de fé, de sentimento, que eleva as nossas vibrações, os nossos pensamentos para mais alto. E nos deixarmos conduzir, então, para essa ligação com as esferas superiores da vida, as esferas espirituais, que só vão nos fazer bem e atrair para nós, então, os bons espíritos. Tudo bem, então? Oração ou prece? Estamos falando, então, da mesma coisa. E recebemos também a pergunta do André Gonçalves. Ele também é da cidade do Rio de Janeiro. E pergunta: por que a ciência nunca descobriu a alma? Se ela realmente existe, essa descoberta será possível? Mas quem foi que disse que a ciência nunca descobriu a alma? Na verdade, ela já descobriu e faz tempo. O problema da nossa ciência é não querer aceitar as provas da existência da alma. Que provas são essas? Todas elas científicas. Não vamos citar aqui nada doutrinário, espírita. São provas científicas. A começar pela EQM, ou experiências de quase morte. Quando o paciente, lá hospitalizado, ele entra em coma, por exemplo, ele consegue ser, depois de muita luta, ressuscitado, e quando ele retorna, ele conta exatamente tudo o que aconteceu, tudo o que ele viu e tudo o que ele sentiu e experimentou. Isso para a ciência é impossível, porque quando a pessoa entra no estado de coma, o seu cérebro paralisa, os neurônios não estão mais em funcionamento. Então, em princípio, ela não sente, ela não vê, ela não ouve, ela não sonha, porque ela está no estado de morte, ou quase morte, já que foi possível ressuscitá-la. Como ela pode ter tido sonhos? Como ela pode descrever muito bem tudo o que aconteceu naquela sala, seja lá no ambiente cirúrgico, seja lá na UTI? Como que ela pode descrever em detalhes? Então, experiências de quase morte. Se o corpo está paralisado, só a alma
para dar resposta. Mas nós temos também os chamados casos sugestivos de reencarnação, que foram muito bem estudados e catalogados pelo Dr. Ian Stevenson, nos Estados Unidos. Ele era mestre, doutor, e trabalhou muito no meio universitário e que nos legou, pelo menos aqui no Brasil, o mais famoso, o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Como também o Dr. Amendra Banerjee, que era um médico cientista indiano, mas radicado nos Estados Unidos e que também fez pesquisas de casos sugestivos de reencarnação. E claro que quando nós temos a reencarnação, nós vamos ter a alma, porque uma coisa é dependente da outra. E assim nós poderíamos ficar citando aqui vários autores, como por exemplo a doutora Elizabeth Kübler-Ross, com as suas pesquisas, a doutora Edith Fiore, o brasileiro cientista doutor Hernani Guimarães Andrade, entre diversos outros. Nós temos aí, por exemplo, a transcomunicação instrumental, com diversos cientistas trazendo para nós casos e mais casos, mostrando a independência da alma ou da consciência ao corpo. Portanto, a ciência já descobriu a alma, mas não quer aceitar. Isso nos faz lembrar o nosso querido Chico Xavier, quando um médico legista foi conversar com ele. Disse assim: Chico, dos meus 30 anos como médico legista, professor da Faculdade de Medicina, fazendo autópsia dos cadáveres, nunca encontrei a alma. Por isso eu posso dizer com bastante firmeza que a alma não existe. E o Chico, com aquela sua mineirice, respondeu então a esse médico legista: mas doutor, o senhor está procurando o pássaro depois que a gaiola foi aberta e ele fugiu. O senhor pode dissecar quantos corpos quiser, porque a alma não fica dentro do corpo. E a alma é uma energia, ela é fluídica. Então, pode abrir à vontade os corpos orgânicos. O senhor jamais encontrará a alma, porque a alma não está dentro do corpo. Então, a ciência está caminhando sim para esse encontro com a alma e academicamente aceitar todas essas pesquisas e outras que vêm sim comprovando a existência da alma, desse algo que sobrevive, que está além dos neurônios, do cérebro, do nosso organismo físico. É apenas e tão somente uma questão de tempo. Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Esta vem de São Paulo, capital. Foi feita pela Débora. Por que o Espiritismo se afirma uma doutrina cristã e a terceira revelação da humanidade? Bem, porque o Espiritismo tem como uma de suas bases os ensinos morais de Jesus. Ora, se o Espiritismo tem por base o Evangelho, o Espiritismo é uma doutrina cristã. E uma doutrina que revive os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo em espírito e verdade, elucidando diversas das suas passagens, dos seus ensinos, através da visão da imortalidade da alma e da vida futura e da reencarnação. Então, nós espíritas somos cristãos. O Espiritismo é uma doutrina cristã. Mas você indaga também por que dizemos que o Espiritismo é a terceira revelação. Allan Kardec apresenta esse estudo em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo. A primeira grande revelação divina, ela vem através de Moisés, lá
no antigo povo hebreu. Depois temos a segunda revelação da lei divina, que é Jesus. E aí vem então a terceira revelação divina, mas que não está personificada num ser, mas sim numa doutrina, que é o Espiritismo. Moisés veio revelar para nós as leis divinas fundamentais, que constam lá no famoso Decálogo, que ele recebeu, né, quando naquelas duas pedras, né, foram esculpidos os 10 mandamentos, a começar por amar a Deus acima de todas as coisas, honrar a pai e mãe e assim por diante. Essa foi a primeira grande revelação. O tempo passou e houve a necessidade de ter a segunda revelação personificada em Jesus, o Messias, o enviado, o Redentor. Porque ele veio então descortinar para nós uma outra faceta da lei divina, a lei de amor. Quando ele diz que sim, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas há um segundo mandamento, tão importante quanto esse primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei de amor, o perdão das ofensas, a prática do bem. Passou o tempo e a humanidade esteve apta, ali na metade do século XIX, para receber a terceira revelação, que é um complemento, a outra faceta da lei divina, a imortalidade da alma, a vida futura após a morte e a reencarnação com o nosso destino para a perfeição moral e espiritual. Por isso, o Espiritismo é sim considerado a terceira revelação divina. Então temos Moisés, Jesus e o Espiritismo. Lembrando que o Espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos. Ela não foi confeccionada, ela não foi criada por Allan Kardec. Allan Kardec é o nosso codificador, é aquele que chegou à descoberta então da existência da vida após a morte e que organizou os ensinos dos espíritos num corpo de doutrina, mas ele mesmo nada criou. Então nós temos Moisés, Jesus e o Espiritismo. Lembrando que Moisés, na verdade, ele coordenava o povo judeu, liberto da escravidão no Antigo Egito, foi um grande legislador, mas teve que se voltar muito para questões humanas, ligadas àquele povo. E de Moisés nós temos que separar o que é da lei divina, que são os 10 mandamentos, e o que é da lei civil, que foi promulgada por ele, que é conhecida como lei de talião, do olho por olho, dente por dente. De Jesus, nós temos também que saber separar a vida dele, os chamados milagres do seu dia a dia e os seus ensinos morais, porque são esses que efetivamente interessam, é o que é de mais importante. E aí vem então o Espiritismo, que resgata e revive os 10 mandamentos e os ensinos morais de Jesus, como então a nova revelação, porque os explica através da imortalidade da alma, da vida após a morte, da reencarnação e do intercâmbio entre as duas grandes dimensões da vida, que é a vida espiritual e esta vida material. Por tudo isso é que o Espiritismo deve ser considerado como uma doutrina cristã, todo espírita é um cristão, e deve ser considerado também como a terceira revelação para o progresso moral da humanidade. Mas eu recomendo, então, a leitura do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E assim nós chegamos ao final deste primeiro bloco do nosso programa,
e lhe convidando para enviar a sua pergunta, o seu comentário. Você pode fazer isso através do YouTube, no canal do Orientação Espírita, e pode fazer também através do WhatsApp, do Telegram, que está aparecendo aí na tela agora. Envie sua pergunta para que nós possamos respondê-la num próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia, mas fique aí, porque ainda tem muita coisa para acontecer nesta edição de Ante os Novos Tempos. Poesia Espírita. Chegamos no nosso momento poético. Nós trazemos para o nosso programa sempre uma poesia mediúnica, ou seja, uma poesia ditada por um poeta desencarnado através de um médium. Especificamente, nós estamos trabalhando as poesias recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Para o programa de hoje, nós vamos destacar um poeta brasileiro, fluminense, né, porque ele, na verdade, era do estado do Rio de Janeiro, que marcou a nossa literatura, e nós estamos falando de Fagundes Varela. Fagundes Varela escreveu através do Chico Xavier na primeira obra mediúnica lançada do Chico, que é o livro Parnaso de Além Túmulo, uma obra maravilhosa em que só comparecem poetas brasileiros e lusitanos de várias épocas e de vários estilos, escrevendo através do nosso Chico Xavier. E Fagundes Varela nos entregou a poesia Imortalidade. É uma poesia belíssima, muito profunda, e que ofertamos então a você a partir de agora. Senhor, Senhor, que os verbos luminosos do amor, da perfeição, da liberdade, inflamem minhas vozes neste instante. Que meu grito bem alto se levante, conduzindo a mensagem benfazeja das esperanças para a humanidade. Senhor, Senhor, que paire sobre o mundo a luz do teu poder inigualável, que os lírios te saúdem, perfumando os arrebóis, as noites, as auroras. Hinos de amor, que os pássaros te elevem dos seus ninhos de plácida harmonia, que as fontes, no seu doce murmúrio, te bendigam com terna suavidade, que todo o ser no mundo se descubra perante a tua excelsa majestade, saturado do amor onipotente, que promana abundante do teu seio. Senhor, que a minha voz altissonante se propague entre os homens, que a verdade resplandeça na terra da amargura. Ó Pai, tu que removes o impossível, que transmudas em rosas os espinhos, e que espancas a treva dos caminhos com a luz que afirma a tua onipotência, permite que minha alma seja ouvida na vastidão do mundo do desterro, que os meus irmãos da terra me recebam como o ausente invisível redivivo. Irmãos, eis-me de novo ao vosso lado. Venho das esferas lúcidas, radiosas. Atravessei estradas tenebrosas e sendas deslumbrantes e estelíferas, empunhando o saltério da esperança. Pude transpor abismos de ouro e rosas, sendas de sonho e báratros escuros, planetas como naus sem palinuros, nos oceanos do éter infinito. Contemplei vias lácteas assombrosas, visões de sóis eternos, confundidas entre estrelas igníferas distantes. Vi astros portentosos, desferindo harmonias de amor e claridade,
e humanidades entre humanidades, povoando o universo esplendoroso. Descansei sobre as ilhas de repouso, em lindos arquipélagos distantes. Habitei os palácios encantados, em retiros de amor calmo e sereno, onde o solo é formado de ouro e neve, onde a treva e onde a noite são apenas recordações de mundos obscuros, onde as flores do afeto imperecível não se emurchecem como sobre a terra. Lá, nesses orbes lúcidos, divinos, o amor, somente o amor, nutre e dá vida. Somente o amor é a vibração de tudo. Vi céus por sobre céus inumeráveis, mundos de dor e mundos de alegria, aos beijos arcangélicos da luz, que é mensagem de Deus por toda parte. E apenas conheci um pormenor, um detalhe minúsculo, um fragmento da criação infinita e resplendente. Ah, morte! A morte é o anjo luminoso da liberdade franca, jubilosa, quando a esperamos tristes e abatidos, quando nos traz imácula e sublime a chama da esperança dentro da alma. Amando-se da vida os bens mais nobres, se o mundo abafa em nós toda a alegria, roubando-nos afetos e consolos, martirizando o coração dorido na cruz dos sofrimentos mais austeros. A morte corrobora as nossas crenças, as nossas esperanças mais profundas, rompendo o véu que encobre a nossa vista, o eterno panorama do universo, e aponta-nos o céu, a imensidade, onde as almas ditosas se engrandecem, outras almas guiando em labirintos para a luz, para a vida e para o amor. Que representa a Terra ante a grandeza de tantos sóis e orbes luminosos? É somente uma estância pequenina, onde a dor e onde a lágrima divina modelam almas para a perfeição. É apenas um degrau na imensidade, onde se regenera no tormento quem se afasta da luz e da verdade. Ela é somente o exílio temporário, onde se sofre a angústia da distância dos que amamos com alma e com fervor. Morte, que te abençoem sofredores, que te bendiga o espírito abatido, já que és a terna mão libertadora dos escravos da carne, dos escravos das aflições, das dores, da tortura. Bendigo-te por tudo o que me deste, pela beleza da imortalidade, pela visão dos céus resplandecentes, pelos beijos dos seres bem-amados. Senhor, Senhor, que a minha voz se estenda como um canto sublime de esperança sobre a fronte de todos quantos sofrem, ansiando mais luz, mais liberdade no orbe da expiação e da impiedade. Eis então o poema Imortalidade, do poeta Fagundes Varela, através da pena mediúnica de Chico Xavier. Agora, ante os novos tempos, traz uma estreia. A partir desta edição e em todos os nossos programas, nós teremos o Para Viver Melhor. 90 segundos de consolo, de esperança e esclarecimento através dos princípios espíritas. Vamos então ficar com Para Viver Melhor.
diante de qualquer ofensa, o perdão é sempre o melhor remédio, pois quem perdoa fica em paz consigo mesmo, e aquele que fez a ofensa perde a razão de nos ter ofendido. O perdão representa o amor em ação. É um ato de caridade. Assim, conforme nos ensina o Mestre Jesus, perdoemos sempre, para que o ofensor aprenda com nossa atitude de amor e faça então ao próximo, no dia a dia, somente o que gostaria que o próximo lhe fizesse. Perdoar é um ato inteligente, pois faz bem para a nossa saúde orgânica e espiritual. Não se ofenda, não carregue mágoa, perdoe sempre. Neste bloco de Ante os Novos Tempos, vamos então ao nosso esclarecimento com o Espiritismo. Entendendo com o Espiritismo. Hoje nós vamos falar de dois temas muito importantes, não apenas porque são princípios da doutrina espírita, mas porque são temas da máxima importância para o nosso viver. Você já se perguntou: quem sou? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? E já procurou responder essas 4 perguntas apenas e tão somente do ponto de vista desta única existência? Ou seja, do nascer, viver e morrer? Fica difícil, não é mesmo? Agora, vamos fazer o exercício de responder essas perguntas, colocando então 2 princípios que são apresentados, estudados pelo Espiritismo: a alma e a reencarnação. Vamos então. De onde vim? Respondamos então com o Espiritismo. Você veio do mundo espiritual, porque na verdade você é uma alma imortal que sempre vive. Então temos aí a resposta para a primeira pergunta: de onde vim? Segunda pergunta, que está interligada a esta: quem sou? A alma imortal, o espírito imortal, que sobrevive à morte do corpo físico, orgânico, porque nós temos então a vida depois da morte. E o que eu estou fazendo aqui? Você está presentemente reencarnado. Nova existência, novo corpo, nova personalidade, para dar continuidade ao seu progresso intelectual e moral, porque o seu destino é chegar à perfeição. E para onde vou quando a morte chega? Você não vai para o nada, nem será o fim. Você retornará para o mundo espiritual como alma, espírito, utilizando o perispírito, o corpo espiritual. Portanto, tudo está interligado na natureza. Tudo tem o seu porquê. E aí então nós podemos responder aquela indagação que as pessoas fazem: mas se a morte é o fim de tudo, por que alguns nascem e não sofrem, e outros nascem para sofrer?
Porque todos os esforços em estudar, conhecer, trabalhar, subir de vida, se tudo vai acabar com a morte? E os amores, os afetos? Para que tudo isso então? Se a morte é o fim de tudo? Mas aí então o Espiritismo vem e diz: não, a morte não é o fim de tudo. A morte é apenas a porta que nos leva de volta à nossa realidade espiritual. E tudo o que fizemos aqui na Terra segue conosco, como aquisições da alma imortal que nós somos. O bem e o mal que fizemos, os conhecimentos que adquirimos ou que deixamos de adquirir, os amores não se perdem, os que partiram antes de nós continuam vivos e vão continuar a nos amar. E nós, que vamos também continuar vivos, haveremos de nos reencontrar com eles e vamos continuar a amar os que estão aqui, que devem continuar a sua encarnação. E há um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, entre os que se encontram desencarnados e os que se encontram encarnados. E a reencarnação vem dar uma finalidade superior à existência humana. Porque nós, com a reencarnação, em conjunto com a imortalidade, agora conseguimos entender os porquês dos acontecimentos da nossa existência, que muitas vezes as suas causas não estão no aqui e agora, não estão nesta existência. E se não estão nessa existência, onde estarão essas causas? E o Espiritismo nos mostra, elas estão nas vidas anteriores, nas vidas passadas. E nós, então, trazemos isso para esta existência na forma de tendências de caráter e de ideias inatas. Imortalidade da alma e reencarnação estão conjugados. Não pode haver reencarnação se não houver a alma imortal. Ou seja, nós não podemos aqui dizer que acreditamos em reencarnação se não acreditamos na vida após a morte, se não acreditamos na alma. E para o Espiritismo, a alma é um ser individual, o ser inteligente, consciente, que habita o universo. Não é um fantasma, uma sombra, uma consciência difusa, nada dessas coisas. Somos nós, os seres humanos, presentemente encarnados e que vamos continuar seres humanos apenas que desencarnados, vibrando na dimensão do mundo espiritual. Mundo espiritual esse que interage conosco. Então, para o Espiritismo, a alma é um ser circunscrito. A alma é um ser que continua existindo. Vai manter a sua inteligência, os seus conhecimentos, as suas aquisições de ordem moral, os seus vícios, suas imperfeições, após a morte. E aí vem a bênção da reencarnação, porque somos destinados à perfeição. Mas cada um faz a sua caminhada, porque Deus, nosso Pai Criador, deu a cada um de nós o livre arbítrio, ou seja, a liberdade de fazer escolhas, mas também de assumir as consequências dessas escolhas. E é assim então que nós caminhamos, que nós vamos em frente. E aquilo que não podemos adquirir nesta encarnação, aquilo que ainda não podemos corrigir em nós, em termos de más tendências, nós teremos nova oportunidade depois da morte, porque virá o momento de uma nova encarnação. Mas viveremos sempre aqui na Terra? Não. Não, porque a lei divina é a lei de progresso, é a lei de evolução. Hoje, o planeta Terra é um mundo de expiações e provas. Amanhã será um mundo de regeneração. Mas existem os mundos felizes, os mundos celestiais e assim por diante. E nós podemos fazer um progresso que seja muito maior
do que comporta este nosso mundo terreno. E aí então nós vamos fazer parte de outras humanidades por este universo. Primeiramente na nossa galáxia, em planetas mais evoluídos que o planeta Terra, e assim por este universo, até chegarmos à perfeição. Perfeição essa da qual nós temos como modelo Jesus Cristo. Segundo os espíritos superiores, é o espírito mais superior que Deus concedeu a que conhecêssemos aqui na Terra e atualmente é o nosso governador espiritual. Portanto, com a imortalidade da alma e a reencarnação, nós conseguimos explicar, por exemplo, as crianças de altas habilidades, que antigamente eram chamadas aquelas crianças superdotadas, quando nada na família, nada pode mostrar que ela conseguiu adquirir esse conhecimento todo. Como explicar que uma criança de 2 anos de idade, numa família não ligada à música, nem na atualidade, nem com seus antepassados, como explicar que essa criança de 2 anos de idade, ao se ver de frente de um piano ou de um teclado, saiu a tocar um concerto de Chopin? De onde ela tirou isso? Teve aula de música? Não. Os pais são ligados à música, conhecem música? Não. Avós? Também não. Ah, foi na escola? Não, ela só tem 2 anos. Não recebeu ainda a influência da escola. Não tem professor de música com ela. Nada. Tem piano em casa? Tem um teclado em casa? Não. Mas na visita a alguém, estava lá o piano ou o teclado e a criança espontaneamente sentou-se ao mesmo e dedilhou maravilhosamente um noturno de Chopin. De onde essa criança trouxe esse conhecimento? Se a alma imortal não existir, nós não temos resposta. E a ciência realmente não tem resposta. Mas se colocarmos a alma, nós temos resposta. Ah, ela está trazendo uma aquisição que já fez de vidas passadas. E aí é claro que a alma se liga à reencarnação. E aí nós podemos dizer, esse é um caso que somente a reencarnação pode explicar. Mas para colocarmos a reencarnação para explicar, somente acreditando que somos almas imortais. E aí muda tudo. Porque compreendemos que não estamos aqui para viver apenas pelas sensações, apenas pelas emoções. Não estamos aqui para viver apenas o hoje. Não, nós temos que ter olhar de futuro, olhar para o amanhã, que a vida é muito mais do que essas questões de ordem material, das sensações orgânicas. Nós somos almas imortais e precisamos retornar ao mundo espiritual pelas portas da morte bem melhor do que quando viemos pelas portas do nascimento. Estamos aqui na Terra para realizarmos o grande aprendizado do amai-vos uns aos outros. Se queremos uma humanidade melhor, é preciso que nos melhoremos do ponto de vista moral. Por isso o Espiritismo é doutrina de educação, é doutrina de transformação moral dos indivíduos e da coletividade. E quando traz para nós essa visão da alma imortal, da vida futura após a morte e a reencarnação, nos leva então a um novo patamar, um novo paradigma vivencial. Por isso que alma imortal e reencarnação são temas da máxima relevância, da máxima importância. E para melhor ainda compreendermos, vamos trazer aqui para todos nós o Livro dos Espíritos. Vamos pegá-lo aqui. Esta obra básica do Espiritismo. Quando Allan Kardec, no capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Espíritos, quando ele trata da encarnação dos espíritos, ele pergunta
qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. Ou, em outros termos, por que nós nascemos? Por que estamos aqui vivendo neste mundo? Respondem os espíritos. Deus a impõe, com o fim de levar os espíritos à perfeição. Para uns, é uma expiação, para outros, uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles, os espíritos, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho, um corpo em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Questão 132 do Livro dos Espíritos. E, portanto, agora nós já sabemos quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Graças ao Espiritismo, que nos trouxe sem crendices, sem ideias místicas, a realidade que todos nós somos almas imortais, que a morte não existe e que a reencarnação é o retorno, é o nascer de novo, em novas circunstâncias, para darmos continuidade ao nosso progresso, concorrendo com a obra da lei divina, para também o progresso da humanidade. Bem, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos, um programa que traz o Espiritismo, descortinando para nós a era do Espírito, o mundo de regeneração, que aprendamos sempre a amarmos-nos para que o bem predomine sobre a terra e novos tempos de paz e felicidade estejam conosco. Até nosso próximo programa, o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade, as revelações dos Espíritos, a mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos Demário. Até nosso próximo encontro. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor.